Fanex, rede de ensino. Acreditamos que uma educação de qualidade faz toda a diferença no sucesso dos alunos, com a metodologia inovadora, professores qualificados e uma infraestrutura completa. Preparamos nossos estudantes para os desafios do futuro. Ensino moderno e tecnológico, professores altamente capacitados, infraestrutura de excelência, formação integral para um futuro brilhante. Garanta já a matrícula da sua filha, do seu filho, na rede de ensino Fanex. Ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos e profissionalizantes. Garanta o seu futuro através da rede de ensino Fanex. Quer se destacar no mercado de trabalho e conquistar novas oportunidades? Na rede de ensino Fanex, oferecemos cursos profissionalizantes de alta qualidade, com professores experientes, metodologia prática e certificação reconhecida. Certificado válido em todo o Brasil. Infraestrutura moderna e tecnologia de ponta. Fanex, rede de ensino. Sabe onde encontrar cimento, cerâmicas, porcelanatos, kit de ferramentas, tintas, massa corrida e o melhor atendimento? Você vai conferir na Casa Souza. Casa Souza, material de construção. Clínica Doutor Ítalo Cavalcante, sempre cuidando da melhor forma possível do seu sorriso. Fale com quem entende e sabe do assunto. Qualidade, garantia de serviço é com ele. Ítalo Cavalcante. Conexão com qualidade e velocidade, Localnet BR. Planos com alta velocidade e estabilidade. Suporte técnico ágil e especializado. Instalação rápida e sem burocracia. Wi-Fi de qualidade para toda a família. Não perca tempo e adquira você também os nossos planos. Localnet BR. Orgulho de ser macauense. Diz aí, pessoal, como é que vocês estão? Meio-dia, Jairão, horário de almoço, a galera em casa. E a gente tá aqui fazendo mais um episódio para quem tá em casa poder assistir aí. E hoje vai ser muito massa, Jairão. Exatamente, com certeza, né? Vamos falar de cultura. Certeza. Vamos falar de resistência, né? É verdade. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Apresente quem está conosco hoje aqui na bancada, Jairão. Estamos aqui com duas figuras muito conhecidas da cultura popular de Macau, né? Eriapson e o Júnior Oxente. Sejam muito bem-vindos ao Diz Aí Podcast. Show de bola. Eriapson já é de casa, né? Ah, sim, com nosso certeza. Produtor, é um querido, já faz parte do nosso coração. E Júnior professor, eu conheço ele como Júnior professor, né? Já é de casa também, todo macauense conhece essas duas figuras. Fique à vontade para dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Então, boa noite aí, os macauenses, né? Na verdade, eu achava que eu ia vir aqui falar de esporte, mas também, né, é muito importante a gente estar aqui para falar de cultura, para falar da Oxente. E hoje vocês vão ter a oportunidade, quem não conhece, conhecer um pouco mais da nossa história, né? E a gente veio porque provavelmente não, nos próximos dias nós estaremos lançando o projeto para 2026. Deus quiser. Junião. Boa tarde a todos que acompanham o podcast Diz Aí. Como a Eriapson falou, a gente está hoje aqui, né, a convite de vocês, desde já agradeço a oportunidade, para a gente divulgar o nosso projeto, o nosso retorno, né? E aí em algum momento a gente vai fazer o convite à população macauense, aos amantes da cultura, para que vocês possam acompanhar conosco essa trajetória que vai iniciar sábado. Show de bola. Onde surgiu... As perguntas, né, Jairão? Vamos. Onde é que surgiu esse amor pela quadrilha? Rapaz, na verdade, eu acho que eu já nasci quadrilheiro, né? Mas eu descobri na infância isso. O saudoso Chibal Brasil, ele tinha o bar, né? E sempre ele, na época de São João, ele fazia a quadrilha dele. E aí, uma prima minha me convidou para dançar com a filha dela, né? Prima da minha mãe, minha prima, convidou para... Então, todos os dias ela ia me pegar lá na rua Doutor Abelardo de Melo, levar para o ensaio, que era ali na rua próxima ao campo de futebol. E quando terminava o ensaio, eu vinha deixar. Então,
começou daí, né? Lá na quadrilha Chibal, na quadrilha Matuta, e depois teve toda uma trajetória junina, né? Também as coisas foram evoluindo, foram ficando um pouco mais... acompanhando o tempo, né? E aí a gente foi... Na verdade, começou lá. Comecei esse amor por quadrilha junina lá. E de lá para cá, né, não parou. Né? Deu uma parada, deu uma pausa, mas só em questão de a gente colocar a quadrilha novamente. Mas o amor continuou, né? Continua. Então, E você, Junião? Não diferente de Eric Abson, né? O meu envolvimento com quadrilha junina começa lá no meu seio familiar. Na Rua Tenente Vito, minha avó fazia uma quadrilha junina, né? Com as crianças ali da rua. E aí eu comecei a me envolver a partir de lá. Depois que minha avó deixou de fazer quadrilha, tinha o arraiá de Toinha de Color, ali na Marechal. Ela sempre fazia as quadrilhas dela ali, naquele largo rua, eu acho que é Capitão Pedro Tetel, né? Eu migrei, né? Minha família deixou de fazer, eu migrei para a quadrilha de Toinha de Color. A quadrilha estilizada, eu cheguei a ensaiar lá em Chibal, Brasil, né? Só cheguei a ensaiar, não dei continuidade. Mas no ano de 2003, Eric Abson, né? A gente, uma ligação forte no movimento escoteiro, Eric Abson pegou as pessoas que ele sabia que tinham um certo potencial, que gostava de dançar, que já era envolvido com o movimento junino, e puxou os escoteiros para ir fazer a quadrilha de Joselito, né? E aí eu iniciei quadrilha estilizada com Joselito, levado por Eric Abson. Ele levou a gente e mais alguns escoteiros. E estamos aí até hoje. As duas quadrilhas aqui na cidade, duas não, três, né? Que eu fiz parte foi a quadrilha de Joselito, que eu iniciei lá, passei acho que 4, 5 anos, não lembro. E aí Joselito saiu, deixou de fazer quadrilha, 90% do grupo de Joselito migrou para Junino Oxente. A gente chegou no segundo ano da quadrilha Oxente, a gente está até hoje, por aqui. E além dessas duas, eu ainda tive uma passagem breve na quadrilha Filhos do Nordeste, que foi idealizada por Rafael, né? Rafael Bruno, que esse ano, né, a gente teve que se despedir dele, né? Eu ainda migrei, ainda tive uma passagem rápida por a quadrilha Filhos do Nordeste. Você falou aí sobre quadrilha estilizada. Qual a diferença entre a estilizada e a que é mais conhecida, creio, entre aqui os macauenses, né? Que é aquela quadrilha bem matuta mesmo, que é muito feita em escolas. Qual a diferença de ambas? Certo. A quadrilha matuta, como nós chamamos, né? Hoje em dia ela toma um rumo diferente. No cenário junino norte-rio-grandense, quando há concursos, a nomenclatura que se dá é quadrilha tradicional, né? Existe a quadrilha tradicional, existe a quadrilha estilizada e existiu, eu não lembro mais, não vi mais ultimamente, se tem essa categoria que era a quadrilha cômica, né? Hoje em dia a gente tem mais ênfase nessas duas. A quadrilha matuta, que a gente chama de tradicional hoje, ela puxa mais para aqueles passos marcados, a Narrié, a Navantu, né? Túnel, mais para essas coisas bem centradas do início das quadrilhas. A estilizada já vem uma coisa mais puxada dessa tradição, mas com passos coreografados. E o que a gente vê hoje em dia é interessante isso, porque as quadrilhas tradicionais elas estão perdendo a essência de tradicional, de matuta, e estão começando a se estilizar, né? E as quadrilhas estilizadas, hoje em dia, para a visão de alguns profissionais da dança, ela está deixando de ser quadrilha estilizada para ser espetáculo junino. É isso? Então existe essa diferença. Porque a quadrilha tradicional, a gente vem lá do passado, era a quadrilha daqueles passos marcados, a Navantu, a Narrié, e aí com a modernização vem as quadrilhas estilizadas, que é os passos coreografados. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E na questão também da musicalidade? Muda ou sempre são músicas nordestinas? Não muda, né? Na verdade, o que a gente trabalha hoje, trabalha na questão de temáticas. É isso? Quando a gente tem uma temática X para um projeto de uma quadrilha, a gente vai trabalhar músicas que falem daquela temática, certo? E não precisa ser especificamente o forró. A gente já dançou músicas de Djavan, por exemplo, acho que em 2016 na Oxente, mas a gente trazendo para o contexto junino.
certo? A gente já usou músicas de vários artistas que não estão ligados ao forró. A música diretamente nordestina para a quadrilha junina. A gente utiliza as músicas para falar da história que a gente quer falar. Na quadrilha tradicional, a matuta, acontece a mesma coisa, porque hoje em dia, como eu disse, as quadrilhas tradicionais elas estão também pendendo para uma temática, certo? Mas eles utilizam também da mesma forma que uma quadrilha estilizada. Eles fazem um trabalho musical de acordo com a temática que eles querem apresentar. Você acha que essa mudança da tradicional balizada, como você falou, está acontecendo hoje, é por causa do espaço que eles estão perdendo? Se é que está perdendo espaço, ou é para se tornar mais visível, dizer, não, eu estou aqui ainda, nós ainda existimos, nós ainda dançamos? O que você pode dizer sobre isso? Essa mudança não se dá pela nomenclatura, porque as quadrilhas tradicionais, elas ainda continuam se intitulando como tradicionais, certo? Eu falo sobre a essência, né? Eu falo sobre a essência, mas elas continuam ainda se intitulando na categoria tradicional. Eu não digo que seja pela questão da perda de espaço. Eu acho que no Rio Grande do Norte hoje existe mais quadrilhas tradicionais do que quadrilha estilizada. Nos festivais a gente vê poucas quadrilhas estilizadas. Certo? Então eu não digo que seja a perda do espaço. No meu pensamento, eles querem fazer um trabalho que também as estilizadas fazem, que consegue o público se envolver, né, nesse trabalho. Então eles procuram uma temática, elaboram um projeto, tudo bem direitinho. Eu não falo sobre a questão de espaço, né? Porque se for de espaço, as quadrilhas tradicionais elas são em maior quantidade. Eliabson, me diga uma coisa, como é o processo criativo por trás do espetáculo, né? Porque a gente sabe que não é só chegar lá e fazer toda a dança, tudo, tem todo por trás. Tem o figurino, o tema, a coreografia. Como é que funciona isso na Oxente? Em qualquer quadrilha estilizada, né? Tudo se começa pela temática. Tem que se ter a temática para começar a trabalhar a partir disso, né? O figurino tem que ser de acordo com a temática, porque quando a gente vai para os festivais, alguns itens eles são pontuados, né? Então, tem que estar tudo batendo direitinho. E, geralmente, durante muito tempo, principalmente no início da Oxente, quem fazia tudo era eu, né? Era o tema, coreografia, o primeiro figurino, até isso foi eu. Eu disse, vamos fazer aqui o primeiro figurino, vamos ver como é que faz. Só que, como o Júnior bem falou, as coisas foram se modernizando, as quadrilhas estilizadas foram virando espetáculos. Então, para a gente poder competir, a gente precisava trazer também profissionais a níveis. Não que em Macau não tenha, tem sim. E tem pessoas muito competentes, mas também a questão de tempo, com o passar do tempo, aí a gente vai tendo nossas obrigações, trabalho, então... A vida adulta, né? A vida adulta, e aí teria que começar a trazer pessoas para pensar junto com a gente. Claro que as propostas surgem da gente, por exemplo, esse ano, inclusive Júnior foi quem começou a pensar as temáticas, né? Nós tínhamos 3 sugestões de temática. O projeto para 2026 vem assinado por Erison. Erison é o profissional artístico que faz a Balão Dourado de Natal, hoje uma das melhores quadrilhas do Rio Grande do Norte. E aí a gente está trazendo ele para assinar todo o projeto. Algumas coisas já foram pensadas para a gente, passado para ele desenvolver todo o trabalho artístico. Diante também da necessidade que a gente precisa desse profissional, porque a gente não tem tempo para articular tudo. É uma estrutura, como o Júnior disse, é um espetáculo. Então, se pensa na temática, trabalha-se a temática. Essa temática ela tem que ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque eu tenho que fazer você entender a temática. Né? Quem assiste tem que entender sobre o que a gente está falando. Não é somente uma dança, né? Passa uma mensagem. Tem uma mensagem ali por trás. Né? E eu acho que é isso que encanta. Exatamente. Quem está assistindo. Porque eu sempre fui um cara que gostava e gosto muito de assistir quadrilha. E eu acho que isso é muito massa, essa parte da temática, porque ela faz você ficar querendo saber o que é que vem ali depois, qual é a próxima música. E principalmente para quem é músico, sempre fica atento. E é muito massa quando junta tudo isso e consegue entregar um bom resultado. E aí, você falando sobre isso, né, uma coisa bem interessante que Júnior também falou, talvez a quadrilha tradicional ela também esteja trazendo essas temáticas para ver se também segura um pouco mais a atenção do público, né? Porque aí você chega lá, você fica curioso para realmente saber o que vai acontecer.
quando esse tema é pensado, também existe hoje as quadrilhas estilizadas, para elas realmente terem uma competitividade dentro dos festivais, elas trabalham com música ao vivo. Então, é uma banda que você tem que contratar, né? Não é mais só o trio regional, são mais 3 só. Sanfona, zabumba e triângulo. Não é só mais esses 3. Profissionalizou mesmo. É tanto que o custo, a gente lá na frente vai falar um pouco, o custo é altíssimo para se colocar uma quadrilha estilizada. Por isso que hoje também muitas quadrilhas estilizadas elas não saem mais, porque é um custo alto. Para você poder trabalhar tudo isso, figurino, regional, a temática, o profissional que vem, ele também, né, pelo trabalho dele, ele vem como profissional, então é um trabalho grandioso. E aí a gente, entre 3 temáticas que foi pensada, a gente chegou à conclusão, né, mas é muito interessante, por exemplo, teve uma quadrilha o ano passado, Júnior, por favor, se puder, eu não lembro bem o nome, mas ela trabalhou a questão social da violência contra a mulher, foi uma das quadrilhas mais aplaudidas no Nordeste. Né? Então, a gente traz temas históricos, temas sociais, e tudo isso voltado também, não deixa de perder, a estilizada também não pode perder a essência junina. Né? Então, é um trabalho grandioso, por isso que começa sempre antes. A gente acompanha as redes sociais, todas as quadrilhas estilizadas estão dando início ao seu projeto, né? Dando início com componentes, com o trabalho, mas é pensado bem antes. Como foi que surgiu a quadrilha Junino Oxente e como surgiu também o nome Oxente? Rapaz, eu comecei lá em Chibau e a gente, na adolescência, a gente tem umas aventuras, né? Lá em Chibau eu tinha todo o espaço possível, aí eu disse não. Aí encontro Joselito na rua. Aí Joselito diz assim, vamos pra minha quadrilha? Porque existia também uma competição. Chibau era no Valadão, Joselito era no Porto. E eu era do Valadão. Porto Valadão, Diogo Lopes Barreiras. Aí eu disse assim... Uma rivalidade sempre muito assim, boa. Vamos quer saber de uma coisa? Eu vou esse ano pra lá. Aí do nada saí lá de Chibau, fui fazer a de Joselito. Inclusive, no ano que eu fui, salvo engano, teve o primeiro Festival de Quadrilhas de Macau, né? Que grandioso. A gente começou com as 2 só estilizadas, que era Chibau e Joselito, São João do Povo. O festival aconteceu ali naquela lateral da quadra, não era dentro da quadra. E a gente foi campeão. Por causa de 1/10, a quadrilha de Joselito foi campeão, em cima da de Chibau, ao qual eu fazia parte. E aí eu passei 3 anos, mais ou menos 4 anos, lá em Joselito. E aí bateu o peso na consciência, eu disse, vou voltar para fazer os 15 anos lá em Chibau, de fundação, né? Aí voltei para Chibau para fazer os 15 anos. Bom, filho, a casa torna, né? Só que... Inclusive, esses 15 anos... o ano que você voltou foi o último ano que a quadrilha de Chibau saiu. Que massa, cara. Que A foi partir daí... que abriu espaço, as pessoas que estavam lá abriu espaço para Junino Oxente ser criada. E quando a gente comemorou os 15 anos, Chibau disse que não dava mais para fazer quadrilha, aí eu pensei, eu disse, poxa, eu fazia parte do grupo de escoteiros de Nego, né? Saudoso Nego. Nego sempre foi muito fechado na dele e tudo, aí eu disse, rapaz, a maioria é escoteiro e a gente tá dando só nome aos outros, vamos fazer uma quadrilha. Só que eu precisava do apoio dele. E aí eu fui, Nego, não quero isso não. Com muita luta eu convenci, e aí a gente reuniu um grupo de escoteiros, e fundou a quadrilha Oxente. De início, os ensaios da gente era ali na creche, na escola... Na creche de João Sampaio. Na Baixa Verde, que antigamente era lá. Só que o salão foi ficando pequeno. E aí a gente migrou lá para ensaiar nos fundos da Igreja São Pedro, que era paralelepípedo, inclusive. Né? O espaço de lá era maiorzinho, a gente foi para lá. E o nome... Aí eu fiquei, qual vai ser o nome? Teve um acampamento a nível Nordeste. E os escoteiros lá inventaram uma palma, né? E aí eu não fui para esse acampamento. Só que no acampamento seguinte, quando os escoteiros que foram, né, os escoteiros do Rio Grande do Norte que foram para esse acampamento Nordeste, inclusive foi no Ceará, aí eles começaram a fazer a palma. A palma era Oxente, bichinho, Oxente. Oxente, bichinho, Oxente. Oxente, bichinho, Oxente, bichinho, Oxente, bichinho, Oxente. Eu escutei tanto aquilo ali, eu dizia, nome da quadrilha, Luar do Sertão. Ficava pensando, quando eu escutei a palma, eu disse, eu já sei. É muito Nordeste isso. Vai ser Junino Oxente. Aí daí surgiu o nome, né? E entre amigos escoteiros, com o apoio de Nego, que eu achava que ele não ia, né? Apoiar. E a gente teve nosso primeiro ano, apresentamos na quadra do Porto, no festival, que esse ano quem ganhou foi... A Estrela do Sertão. Estrela do Sertão ganhou nesse ano que a gente dançou. Tivemos nesse ano só 2 apresentações, lá e em Galinhos.
Mas surgiu isso, do grupo de escoteiros, aí eu disse, vamos aqui, eu vou pegar quem eu conheço e vamos todo mundo para um canto só. E aí surgiu a Junina Oxente. E aí Júnior já fazia parte também da Júnior era... Eu sou escoteiro há mais de 30 anos, né? Mas nesse espaço de tempo, Eriapson voltou à quadrilha de Chibal Brasil e eu continuei com Joselito. Só deixei Joselito, a quadrilha de Joselito, quando de fato Joselito decidiu que não ia mais sair, né? E aí, nos 2 primeiros anos, nos 2 primeiros São João da Oxente, eu não estava, 2006 e 2007. Quando Joselito deixou de sair, fomos todos para Oxente em 2008. Que era todo mundo do Porto. Era todo mundo. Eu nunca tive moradia no Porto, né? Morava no centro, hoje moro no Valadão, mas a minha vida cultural sempre foi lá pelo Porto de São Pedro. Mas eu não estava, nos 2 primeiros anos, 2006 e 2007, eu não estava presente. Eu estava com o Joselito, né, na quadrilha com ele. E aí, bem, essa fundação ela foi muito importante, porque assim, a gente fundou a quadrilha, depois Joselito não saiu mais. Juntou-se a gente, ficou entre a gente e Estrela do Sertão, né? E assim, foi importante, é importante ter essa competitividade sadia, né? Porque aí você dá espaço também para que vários jovens possam participar. Ele tem a opção, onde é que eu quero participar aqui. Mas, assim, eu acho que na minha trajetória de vida foi uma das coisas que se eu pudesse eu faria tudo novamente, né? Assim, foi muito bom para minha trajetória, para minha questão pessoal enquanto liderança, né? Eu tinha 19 anos quando ia fazer 20 anos quando eu disse, vamos aqui, a quadrilha. E era uma responsabilidade, porque... É muito adolescente, muito jovem, muito adolescente. Né? E naquela época, era entre 14 no máximo 17 anos. O grupo era baseado nesse nível de idade e eu tinha que ter essa responsabilidade já, essa liderança, com um grupo de, acho que tinha mais ou menos 40, 50 pessoas naquela época. Qual foi o tema que vocês mais gostaram de apresentar? Rapaz, teve um tema que marcou a quadrilha, que foi o ano que a gente disse que é o ano das noivas, que o projeto, ele falava sobre um casamento coletivo, né? Que os coroinhas, era bem cômico também, os coroinhas marcaram vários casamentos no mesmo dia, né? Mas, para mim, o que marcou foi o ano que a gente falou sobre o cangaço, né? Que era o casamento de Lampião e Maria Bonita, então era todo mundo de vestido de Lampião e Maria Bonita, a quadrilha toda, e isso era um sonho na minha cabeça. Quando eu falo de Nordeste, a imagem que vem é Lampião. Verdade. Inclusive, eu fui o protagonista nesse ano, né? Eu fui Lampião, eu era Lampião. Porque eu ajudava a coreografar, eu dançava, ajudava em tudo, fazia tudo e gostava. Eu gosto, né, da dança. E aí, para mim, o ano que marcou para mim foi o ano que nós falamos sobre o cangaço, inclusive que fizemos uma homenagem a Luiz Gonzaga, né? Uma estrutura era muito bonita de se ver. O momento de Luiz Gonzaga era uma coroa enorme e aí Luiz Gonzaga aparecia tocando a sanfona e se iluminava todo, né? A roupa de Luiz Gonzaga era toda de LED. Foi uma homenagem que a gente fez a Luiz Gonzaga. Mas o ano que realmente marcou a quadrilha foi o ano seguinte, que foi o ano que nós falamos sobre as noivas. E a gente teve uns resultados muito bons. Foi quando a quadrilha assim, teve um boom no Rio Grande do Norte. Começamos em 2012 com o tema do cangaço. Foi quando a gente começou a aparecer um pouco mais tomar destaque no Rio Grande do Norte. E esse destaque foi consagrado em 2013 com o Ano das Noivas, né? Onde fomos vice-campeão do Rio Grande do Norte pelos 2 principais festivais do estado. Festival de Quadrilha Junina Inter TV Cabugi e o Arraiá Quatrocentão, promovido pela TV Ponta Negra. Fomos vice-campeão pelos 2 no mesmo ano. Né? Só que pelo povo a gente era campeão. Vamos lá, vamos para esse ano. Como é que funciona essa questão das pontuações? São quantos árbitros? São 5. Normalmente são 5, certo? Eu vou falar pela experiência que eu tive esse ano. Né? Eu fui convidado pelo Arraiá Quatrocentão, da TV Ponta Negra, para fazer parte do corpo de júri, né? Dos jurados lá. E aí, cada um, ele julga um quesito. Esse ano eu tive eram cinco quesitos e eu tive a responsabilidade esse ano, 5 jurados, na verdade, eu tive a responsabilidade esse ano de julgar 2 quesitos.
Um era especificamente para a quadrilha tradicional e o outro era para as duas, tradicional e estilizado, né? Então, é dividido nisso, né? Os quesitos vão pegando jurados, cada um julga um quesito. Essa questão que a Eriabson falou, que na época de 2013, pelas pessoas, né, o destaque maior tinha sido, modéstia à parte, a Junina Oxente. Só que tinha um agravante, não digamos que seja um agravante, mas era. Esses festivais, eles mandam representantes do estado para os outros grandes festivais. A InterTV Cabugi enviava o representante do Rio Grande do Norte para o Festival Globo Nordeste, no Pernambuco, onde eram as melhores quadrilhas de cada estado do Nordeste. O Arraiá Quatrocentão, salvo engano, enviava para o Nordestão, que era realizado por uma entidade junina a nível Nordeste. O que acontece é que hoje em dia as quadrilhas elas são grandes, elas têm números, as grandes quadrilhas, né, tem grandes números de componentes. E aí em 2013 a gente só tinha 28 pares. 28 pares, 56 pessoas dançando, né? As nossas concorrentes, as que ficaram em primeiro, tanto em um quanto na outra, o Balão Dourado, por exemplo, tinha 56 pares, ou seja, o dobro. O dobro. E não adiantava, porque eles também têm esse olhar clínico, esse olhar técnico, não adiantava, o trabalho estava muito bom mesmo. Mas a gente vai para um Globo Nordeste, onde lá as quadrilhas preenchem todo o espaço da quadra e a gente ia levar uma quadrilha com a metade de pares da que foi em primeiro colocado, entendeu? Sim. Então, tudo isso foi, digamos que foi questões também, né? Mas foram escolhidas as melhores e a gente respeita, a gente nunca questionou esse resultado, é tanto que a gente diz, fomos vice-campeão, temos orgulho de dizer que ficamos em segundo lugar, mas para as pessoas a melhor naquele momento, né? As pessoas diziam que era Junina Oxente, mas passou. Vamos agora para frente, trabalhar naquilo que a gente não fez no passado e ver se a gente consegue alguma coisa no futuro. É isso que é a dinâmica da coisa. Jarão. Sim. Vocês falaram sobre essa questão de figurino, de profissionais. Então, assim, deve envolver muitas cifras, né? Como é que vocês, assim, conseguem esses recursos, tendo em vista, assim, esse alto custo, esse alto orçamento? Lá atrás, né? Porque faz uns 10 anos que não sai nenhuma estilizada, mais ou menos isso? Não. A Avenida Nordeste saiu em 2022, 23, eu não lembro, acho que foi 23. A gente sempre fazia rifas, via com os componentes, eventos, e a prefeitura, né? Antigamente também dava uma ajuda de custo para as quadrilhas de Macau. Mas sempre foi muito apertado, porque lá atrás já era bem difícil. Enquanto a isso, você, por exemplo, se você tiver no mínimo 40 pares, você tem que vestir 80 pessoas, né, que são pares. Trio regional, adereços que são utilizados, né, os profissionais e tudo. E aí foi quando também a gente pensou que a gente tinha chegado a hora da gente também se organizar enquanto instituição, né? Então, foi quando era só Junina Oxente e foi regularizada a Associação Cultural Junina Oxente, para que a gente também pudesse conseguir alguns recursos, né? E Júnior vai falar um pouco, porque ele tem corrido muito atrás de alguns projetos a nível federal, algumas leis, para ver se a gente, para o próximo ano, a gente consegue os recursos para botar o projeto todo certinho, projeto que dê para a gente fazer um bom trabalho pelo Rio Grande do Norte. Como a Eliasson falou, né, a realidade de 13 anos, digamos, 13 anos, que foi esse ano referência que a gente falou, né, 2013, 12 anos, na verdade. A realidade de 12 anos não é a mesma realidade de hoje. Então, a gente não consegue se sustentar apenas um recurso da quadrilha, um orçamento da quadrilha com esses eventos. Não consegue se sustentar batendo porta, pedindo patrocínio, a realidade é outra. Quem achar que a realidade é essa está se enganando. Está se enganando, certo? Então, assim, é importante o passo que a gente deu. Hoje nós somos uma instituição jurídica, né?
E no passado não éramos, a captação era mais difícil, mas a gente via ao final a peleja de tudo, terminava o movimento junino, e aí esses desgastes foram acontecendo a partir daí. Terminava o movimento junino, e o que acontece? Ficava as dívidas para quem ficou à frente. Todo mundo ia para casa, terminou, dançou, fez um São João bonito. A linha de frente, né, já? De frente sofre. Todo mundo dançou, foi um São João maravilhoso e tal. Todo mundo ia para casa. E ficava quem estava à frente para pagar essas dívidas. Que não eram poucas. Aí lá vem cartão, dividir. Exatamente. E aí as pessoas normalmente vão ter os... trabalhou, claro, tem que pagar, trabalhou para isso, né? Mas ninguém quer entender a situação que fica. Então, hoje em dia, é inviável se fazer uma quadrilha pensando somente nisso. Vou fazer um bingo, vou fazer uma rifa. Os eventos é preciso para coisas que a gente possa amenizando. Mas os eventos, eles não podem ser uma medida total do orçamento da quadrilha. Um patrocínio, eu vou pedir um patrocínio a Raimundo, a Jairo, me dá R$100 aí pra gente fazer um evento e tal. É um valor pequeno, eu vou estar aperreando você com isso. Veja a necessidade da coisa. Pronto, consegui. Mas somado ao projeto, são valores pequenos. Então, a gente tem corrido atrás, eu estou sempre em sintonia com o Eriabson. Tudo que é edital de incentivo à cultura, a gente está lá, escrevendo nos editais. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode. Estamos lá, se inscrevendo. Né? A gente procura todos esses meios legais para que a gente possa captar o recurso. O recurso é alto. O recurso é muito alto. E para 2026, o orçamento da Junino Oxente, a gente fez, ele está altíssimo. Alguém pode chegar e dizer assim, vão conseguir? Vamos atrás. Vamos atrás. E aí a gente tem metas. Até tal período a gente tem que ter isso. Se a gente não cumprir isso, num cronograma, a gente vai se perder. A gente vai conseguir isso daqui aonde? Em quê? Em que incentivo? Isso daqui a gente vai conseguir aonde? Então, para 2026, o orçamento está alto, mas a gente está trabalhando. A gente não precisa estar divulgando essas coisas, né? O trabalho que a gente já está fazendo de captação. Mas é na certeza de que hoje as demandas elas são muito grandes. Só bem rápido. Por exemplo, o que nós chamamos de regional, né? Que é a banda em si. Na verdade, é uma banda e aí passa quase um mês com a gente. Não é nem só um mês, porque tem que ter os ensaios ao vivo, né? A gente ensaia com as músicas, o regional pega, depois tem os ensaios ao vivo. E o mês de junho, praticamente, se a quadrilha tiver condições, ela dança de 1º de junho a julho. Tem festivais que acontecem em julho. Tem dias de dançar em 2, 3 festivais, cidades próximas. Então sai na caravana, dança em uma cidade, já desce para outra cidade, já vai para outra. Então ainda tem isso, né? Porque também não adianta fazer um projeto grandioso e não ir aos festivais, né? Quando acontecia o Festival de Quadrilhas de Macau, que no início as quadrilhas já aqui participavam, né, competiam. Depois a prefeitura disse, não, vamos fazer assim, a gente faz o festival, a gente dá um incentivo para vocês e vocês fazem uma participação no Porto São Pedro. Para mim é a melhor apresentação, eu digo sempre. Você pode ir ao festival que for, mas nada melhor do que você dançar em casa, né, e ver aquela quadra lotada. Esse ano a gente viu a participação de algumas, o pessoal se emocionou e tudo, mas falta as daqui. Né, as estilizadas daqui, eu digo as estilizadas daqui, né? E se Deus quiser, o próximo ano vai ter as representantes de Macau lá, mas não tem nada melhor. O povo espera ansiosamente para ir assistir as de Macau, né? Então, é um custo alto, a gente não está entrando para se aventurar, não está. Se organizamos para isso, para vir. É difícil, é trabalhoso, mas a gente está confiante sim que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E a gente quer consagrar esse projeto. Sempre a apresentação aqui é já no final de junho, né? É quase uma das últimas apresentações da quadrilha. E a gente tem fé que a gente vai sim voltar a pisar naquela quadra do Porto. Se Deus quiser. Qual é a expectativa para o próximo ano? O que é que a gente pode esperar? Você que está em casa aí, o que é que a gente pode esperar
para a Oxente no próximo ano? Rapaz, a começar pela temática, assim. Quando o Júnior falou sobre esses temas, eram temas assim, muito fortes e a gente já começa a viajar, assim. Eu creio que diante de tudo que a gente também já falou, das temáticas que a gente trabalhou, e com o profissional também que está organizando, que é um profissional de mão cheia, a temática ela vai ficar marcada. Né? A gente está vindo com uma temática muito boa, a gente ainda não pode dar spoiler, mas... nem um pouquinho de spoiler? Um pouquinho. Muito provável que no sábado... A temática, não tem o que se esconder. Muito provável que a temática no sábado ela já seja divulgada. Provavelmente o nome, né? O que realmente vai acontecer vai ficar surpresa aí, mas é uma temática que fala de algo histórico, né? Que marcou a história do Brasil. Acho que já falei muita coisa. Mas no sábado, inclusive, a gente pretende sim já divulgar essa temática. E é difícil porque é um trabalho de revitalização, né? É aquele pessoal que dançou lá atrás, por exemplo, eu acho que de dentro mesmo, assim, tem eu, Júnior, o Zezinho, que foi nosso marcador. Zezinho, quando dançava lá, a boca dele era menor, né? Agora cresceu mais um pouco. Rapaz, eu acho que só cresceu, mas não era menor, não. Já era grande. Já era grande. Zezinho, na verdade, Zezinho já fazia teatro e tudo, e no ano do cangaço ele foi ser o marcador da quadrilha. Toda quadrilha tem que ter um marcador, que ele, inclusive, vai explicando parte da temática, né? Além do que é dançado, do teatro que é apresentado. E ele já tem esse dom, né? A boca já era grande, já tem esse dom. E ele foi nosso marcador e está vindo novamente para o projeto. Então, é difícil porque aquele pessoal de 12 anos atrás, hoje talvez não consiga mais ir dançar, ajudam dentro da disponibilidade, né? Só a gente que é mais doido que arruma um tempo de qualquer jeito. Porque vocês falam da captação de recursos. Como é que funciona a captação de pessoas? Aí é que está. E aí a gente está nesse trabalho também de captação de pessoas. É uma preocupação porque, por exemplo, um jovem hoje de 17 anos, 18 anos, ele não viveu a Oxente há 12 anos atrás. Ele pode ter ouvido falar, pode ter ido assistir com o pai ou a mãe, mas ele não viveu isso aqui. Então você tem que fazer ele se encantar para ele poder vir. Né? Não tem essa recordação de criança. Né? Então, a gente está também fazendo um trabalho de captação de pessoas. A gente já tem uma equipe muito boa, inclusive escoteiros. Fazendo uma mobilização. Algumas pessoas que já dançaram lá atrás, não todas. Alguns alunos de Júnior. Passaram por ERIAPSUM. Alguns alunos. Essa nossa relação com a juventude também ajuda a gente a fazer essa captação. É começar do zero. É começar do zero em todos os aspectos. Quando você para 10 anos parado, então é você recomeçar. É tempo. E aí você tem que fazer com que o público ele se interesse a viver isso aqui, né? Essa emoção. Mas a gente já está assim, a gente está com um grupo bom. E aí a gente articulou alguns jovens para que eles pudessem articular outros. Né? Porque às vezes o jovem chega onde a gente não pode chegar. Fez. Teve foi essa. É o boca a boca. Os jovens estão articulando os jovens. E aí, a partir de sábado, né, no lançamento, já fica o convite. A gente está começando hoje Vai ser aonde o lançamento? Vai ser no Porto de Ama. No Porto de Ama, no sábado. Tá marcado às 18h30 para as 19 horas a gente começar. Lá vai ter algumas homenagens aos coreógrafos que já passaram. Quem sabe agora teve a de Joselito. Né? Foi sexta. A gente foi lá prestigiar também, né? Eu disse, Joselito, a gente vai ser rival, viu? Pra cima dele. Não, ele não vai ser rival, não. Eu torço para vocês também. Né? Mas também é um guerreiro no mundo junino, no que faz. Ele corre atrás, certo? E hoje já estivemos juntos em projetos juntos, né, na Junino Oxente, quando a São João do Povo deu uma pausa, ele veio, nos ajudou, a gente foi prestigiar, e aí sábado já tem muita coisa boa aí para acontecer, algumas pessoas vão ser homenageadas, e esperar um grande espetáculo, sim. A gente em 2026 vem com um grande espetáculo, e como eu disse, a gente não quer vir para se aventurar, a gente quer ir de novo para ir para as pontas dos principais festivais. Quem sabe esse título inédito não vem para a gente. Show de bola. Show de bola mesmo. Agora eu senti confiança, viu, Gerão? Senti firmeza. Senti firmeza também. O que mais emociona vocês quando vocês estão apresentando diante do público? Rapaz,
Nossa, esse ano aí das noivas, a gente chamou o ano das noivas, né, que falava sobre o casamento, era muito emocionante, principalmente quando a gente, porque na InterTV você se apresenta, tipo a primeira fase, depois se classificam algumas para a final. E aí o pessoal foi assistir a gente na fase classificatória. Quando a gente foi entrar para a final da InterTV Cabugi, eu dizia assim, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Porque em Natal, a maior torcida era para as quadrilhas que lá existiam. E assim, a gente entrar e sair, ser aplaudido, né, é muito gratificante diante de um trabalho grandioso que a gente teve nesse ano de 2013. Né? A estrutura de 2012 nem se comparou a metade com a que a gente colocou em 2013. Então, é muito emocionante. E assim, eu já estive à frente, eu já coreografei e tal, mas dançar, você sentir a emoção de você olhar para quem está assistindo, você conseguir atrair o olhar de quem está assistindo. Isso é muito emocionante, é muito, muito, muito bom mesmo. E também ouvir nos festivais o nome assim, Junino Oxente de Macau, dependendo da colocação. Isso emociona muito, porque é um trabalho duro que é feito com amor, certo? E como eu disse, deu a pausa, né? Até porque chega um momento da vida que também a gente tem que seguir outros caminhos. Mas, para mim, o emocionante é isso, é você entrar em quadra, você conseguir a atenção das pessoas e, no final, dizer assim, poxa, estava muito bonito, né? Eu tenho uma fã, até a gente tá fazendo um documentário, né? Massa. E a gente está fazendo um documentário para ser apresentado justamente no sábado. E tem uma pessoa que sempre quando trabalhava com ela, que era a professora Margarete, então ela ali do Porto São Pedro, aí sempre ela dizia, menina, a quadrilha. Não sei, aí quando era no outro dia que a gente apresentava, chegava, colega, pensa, a quadrilha estava muito bonita, colega, roupa bonita, colega. Então aquilo ali é muito gratificante, né? Você saber que é reconhecido. Verdade. É reconhecido. Só mudando Da ideia de Eriabson, a emoção realmente está na interação do público, né? Toda apresentação é uma apresentação diferente, né? Mas a gente chegava lá no Arraiá Quatrocentão, em São Gonçalo do Amarante, parecia que a gente estava em casa, porque Macau, para a região metropolitana de Natal, é longe, é mais fácil as quadrilhas de lá levar o público, lotar e ter sua torcida. Principalmente nesse ano de 2013. Lá no Arraiá Quatrocentão, parecia que a gente estava em casa, no sentido de que a gente sentia, modéstia à parte, que a gente transmitia a emoção ao público e o público se envolvia com a gente. Era a quadra gritando. E a gente ficou com isso na cabeça. É ótimo dançar no Quatrocentão por conta disso. Lá em São Gonçalo do Amarante. Inclusive, nesses mesmos 2 anos, 2012 e 2013, tinha um comerciante que tinha uma barraquinha ao lado da quadra. Né? Nos fundos, né? Os fundos da quadra. Esse comerciante, toda a vida que a quadrilha chegava lá, ia todo mundo para lá. Essa família acolhia a gente. Tá aqui, esse espaço é para vocês. Pega, bota em bolsa, vem trocar de roupa aqui e tal. Virou fã da quadrilha. Pega, as camisas da quadrilha eles estendiam lá na porta do comércio. Que massa, cara. Então, muito emocionante. É isso, essa interação, é esse carinho. Para mim, é muito interessante. E hoje em dia... E talvez, uma cidade fora, ter mais carinho que na sua própria cidade, né? Eu não digo que a gente não tem esse carinho todo em Macau, porque como a Edielson fala, quando a gente vai para a quadra do Porto, ali a quadra do Porto é o nosso melhor palco junino. Porque o povo vai para ali para gritar, às vezes nem escutem a gente cantar com a quadrilha, porque o povo é gritando toda hora, interagindo. Entendeu? Mas lá em São Gonçalo do Amarante, no Arraiá Quatrocentão, nesses anos, foram momentos mágicos. A gente se sentia bem. Quando a gente vai para o Quatrocentão, a gente chegava lá, fazia, o público interagia. Era muito emocionante isso. Acho que o Júnior disse, né? A gente ia, sempre a gente levava a camisa. Em 2012 a gente levou a camisa. Quando a gente chegou, ela sabia o dia que a gente ia. Porque sai, né, a programação. Quando a gente chegava lá, tava a camisa do ano anterior e ela dizia, trouxe a desse ano. E ela foi fazendo coleções. Todos os anos que a gente ia se apresentar, quando a gente chegava, já estava lá, sentava todo mundo. Depois da apresentação, vinha com o dia. Não ficavam somente no dia que a gente ia, não. Ela estendia lá, era uma decoração do espaço dela. Foi uma pessoa. A gente foi no primeiro ano, quando chegou, não,
a gente não conhecia, ninguém conhecia ela. Não, venha pra cá, não sei o que, a gente sentou, começou a lanchar, ela, se quiser deixar as bolsas aqui, usa o banheiro daqui. Então, eu lembro muito nesse ano das noivas, depois que a gente apresentou, a gente pegou o trio regional da gente, sentou lá, fez uma festa lá. Fez uma festa após a apresentação. Então, isso é muito bom. E eu até dizia esse ano, eu quero voltar lá em São Gonçalo pra gente levar a camisa novamente para relembrar toda a história que a gente já viveu ali. Se ela ainda continuar lá naquele restaurantezinho, lá no espaço dela, no comércio dela, vamos levar a camisa para ela. Muito massa mesmo. Você que está em casa, espero que você esteja gostando dessa conversa, desse bate-papo. Ainda não vamos encerrar. Mais uma pausazinha aqui, Gerão, para a gente falar da nossa segunda live Luau Show, que a gente vai estar fazendo do dia 1/11, tá? No caso, sábado, dia 1º de novembro, Jairão. Dia 1º de novembro já vai começar com a segunda live Luau Show, onde a gente vai ter Maia Almeida. A primeira foi sucesso. Foi, e agora a gente tá... Foi tão sucesso que nós tivemos que sair do estúdio e fazer... para um local, certeza, algo mais maior. amplo. A gente vai ter Maia Almeida, Dos Pecados, Mel Fernandes e Deivinho Estourado. Então não perde dia 1, certo? Dia 1 de novembro, às 8 horas da noite. Organização aí de Alexandre Produções, Pro Service de Isaí, claro, né? JBS Solar e JBS Solar e JBS Aquapar. Pensei que você tinha esquecido. Melhor local de eventos em Macau, viu? Não perca tempo, não. Para aniversário, confraternização, rapaz, o espaço lá, eu acho que tem menos que 400 metros quadrados não ali. Lá vai ser muito top. Vocês vão ver na live lá o que, é que a gente vai aprontar. E vai ter novidades. Vai ter muitas, não é só uma não, são várias. São várias. Então fica ligadinho no nosso Instagram. Se você também não segue o nosso canal aqui no YouTube, essa é a oportunidade de você seguir nosso canal. Para você não tem custo nenhum, só clicar nesse botãozinho aí, seguir a gente, deixar o like também nesse episódio, tá? E claro, compartilhar também esse episódio com a galera, para o pessoal poder vir assistir, conhecer mais sobre o projeto A Juninho Oxente, conhecer um pouco da história também, né, não, Gerão? Exatamente, com certeza, né? Estamos falando aqui de um grupo que desde 2006, desde 2006, 9 anos esse ano, né? Esse ano, 19. 19 anos, né? 19 anos, então assim, é muita história, muitas apresentações, né? Muitas emoções. Então, assim, vale a pena, viu? Vale a pena não somente assistir esse episódio, como dar essa força moral. Compartilhando e mandando para geral. Compartilhando, mandando para geral. Se puder estar sábado lá no lançamento, também está dando essa força. E claro, sempre que tiver esses eventos que possam estar presentes, né? Certeza, Gerão. Vamos dar continuidade? Vamos. O que representa o São João para vocês, além de uma festa apenas? Acho que, para mim, por exemplo, que venho de família católica, né? Essa questão da fé, da devoção, né? Representa também, é um período festivo, mas eu não vejo como qualquer festa, né? É um período que a gente vivencia não só a questão das quadrilhas juninas, mas toda uma tradição que foi mantida, né? Principalmente no Nordeste do Brasil. Então, para mim, assim, esses anos que a gente não pôde estar com a quadrilha, né? Mas a gente... a quadrilha, ela representa um pouco, né? Ela representa parte do que seria esse São João. Para mim, é muito... assim, é fé, é devoção, é festejar, né? É viver. Então, para mim, seria basicamente isso aí. Para mim, o São João é uma parte de mim, né? Me lembrei agora de Teu Maia. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Esse junho, tomar cerveja. São João. Tá no repertório dele. Eu me lembrei agora de Teu Maia, porque... Saudoso Teu Maia, porque ele dizia... Era eu e Rafael, né? Rafael tinha uma coisa com São João muito forte, que era São João 24 horas. E eu também, era assim, tanto que eu não sei de onde foi que ele tirou isso, né? De quadrilha ele tirou o Q, o A e colocou o Q e o U e colocou um N. Me chamava de Nadrilha. Você lembra disso? Matheus. Lá vem, Nadrilha. Me deu esse nome. Mas, assim, São João é uma parte de mim.
parte de mim. Se você me perguntar, Macau já teve um grande carnaval, né? Carnaval de Macau, muito bom. Mas se você me perguntar se eu da terra do carnaval, eu prefiro carnaval ou São João, não tenha dúvida que minha resposta é o São João. Né? Além da fé, da cultura, São João vai muito além de tudo isso, para mim. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, não tá no não, mas eu queria saber. A falta que Theo Maia faz nesses momentos, principalmente quando a gente fala de organização em questão de quadrilha, né? Ele sempre foi uma pessoa muito ativa em relação a isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O Maia, a gente já, inclusive, já estivemos juntos em quadrilha, né? Ele começou também em São João do Povo, né? Ele também era escoteiro, então... Na mesma quadrilha. Então, São João do Povo, todos nós. Com o Joselito, né? E depois, né, quando Joselito deixou de fazer a quadrilha, que 90% migrou para o Oxente, ele era 10%, não, ele ainda foi o Oxente, não foi? Ele migrou com o grupo de Joselito, ele foi a primeira voz masculina do nosso regional. Foi. O primeiro ano que a gente colocou música ao vivo foi em 2007, e só tinha uma voz feminina, que era Raíssa Dominique. No ano seguinte, 2008, quando Theo veio para a quadrilha, para Oxente, junto com todos nós do grupo de Joselito, Theo foi a primeira voz masculina, que ele dividiu o regional com Raíssa. Era ele e Raíssa. O sanfoneiro, o Carlos Salgadeira também, né? Tem umas coisas engraçadas, né? Porque Carlos Salgadeira já tinha uma idade bem avançada, e o regional era ele, era a Raíssa, era Theo. E aí tinha hora que a nota faltava, né? Carlos Salgadeira. Tá chegando. Era desse jeito. E o mais engraçado é que quem ia para Carlos Salgadeira dizer qual era a próxima música era Theo. Theo tava com o microfone aqui, chegava no ouvido dele. A próxima é aquela. Tá. E ele fazia. Aí, toda a música que passava, de uma música para outra, era Theo que chegava no ouvido dele. A próxima música é essa. Toda a vida. Mas também muito a gente começa a analisar assim, porque tinha a experiência de Carlos Salgadeira de muito tempo, né? E a jovialidade de Theo e Raíssa. Raíssa já com a voz assim perfeita naquela época, muito novos. Isso foi há 12 anos, não, quase 20 anos atrás. 20 anos, porque foi 2008, o terceiro ano, né, que a gente estava saindo. Mais ou menos. Terceiro ano. Então, já começava a despertar dons também. Naquela época, a gente ainda não conseguia profissionalizar totalmente. Então, eram os amigos, né? Raíssa já tinha uma voz belíssima. Theo chegou para somar. E a experiência era Carlos Salgadeiro, porque a gente também não... Era referência, né? Era referência, né? Então, a gente também começa a ver que é como a gente diz, não é só o São João pelo São João, é unir gerações, né? Tem toda uma história, né? E depois, Theo foi para a Estrela do Sertão, lá atuou como marcador e cantou também, né? Teve, inclusive, eles foram representar o Rio Grande do Norte no Nordeste, não foi? No Festival Brasileiro, a Estrela do Sertão. A gente era Oxente, eles foram um ano representar, né? Inclusive, Theo teve uma ótima pontuação enquanto marcador, né? Também era muito envolvido no grupo de junino. E o interessante, mesmo em quadrilhas opostas, foi alguém que a gente nunca conseguiu ter uma rivalidade, porque lá atrás já teve rivalidade fortíssima, né? Assim, muito, muito forte, mas a gente nunca conseguiu ter essa rivalidade assim com algumas pessoas. Ele fazia parte da quadrilha do Sertão, mas camisas da nossa temporada junina, ele fazia. Inclusive, a identidade visual, a logomarca da associação cultural, que a gente não pretende mudar, da associação cultural, é uma arte dele. E está lá fixado até hoje. Certo? É uma identidade, foi ele quem criou essa identidade. Ele tem esse dom, né? Da associação cultural. E é uma coisa que eu achava muito interessante e acho, na verdade, é que além dele ter esse dom, ele gostava muito de ajudar, cara. Impressionante isso, o quanto ele gostava de ajudar. Né? A gente que o diga, né? A gente, com certeza. Quando a gente trouxe aqui, ele foi o nosso segundo convidado. O primeiro foi Zezinho, ele foi o segundo. E a gente nunca teve um contato direto. Mas depois do dia que ele sentou na bancada da gente aqui, depois desse dia, nunca mais ele deixou a gente só. Era mandando mensagem, leva fulano, leva cicrano. Eu nem sabia, às vezes eu recebi mensagem dele 11 horas da noite. Eu tô vendo se fulano pode ir, viu? Arrume vaga. Ele só dizia isso, arrume vaga.
Jair até chamava ele de ponto Niterói, né? Rio Niterói. Rio Niterói. Então é um cara que faz falta. Pode ter certeza que, independente de qualquer coisa, é um cara que faz muita falta para a nossa cidade. Para a nossa cidade. Jairão. E para quem convia com ele, principalmente. Verdade. Né? Esteve com a gente ali no Campeonato de Blocos. Né? Verdade. Na nossa primeira transmissão. Nos ajudou muito. E a gente transmitia. E ele já transmitia, né? E a gente chegou para transmitir mesmo assim. Ele nos ajudando, nos dando força, né? Quando ele não ia transmitir, ó, o menino diz aí, vai transmitir, viu? Fazia os Acho lá stories. com os meninos. Então, assim, cara, assim, é um cara, gente fina, né? Um cara maravilhoso que quem teve com ele mais perto, mais próximo, né? Creio que, assim, essa saudade ainda existe e ainda vai persistir por muito tempo. Viu? Na verdade, passar ali na Tenente Vitor e olhar para aquele E banco... ele não tá ali, né? Às vezes a gente imagina que é como se tivesse viajado, faz tempo que eu não vejo, né? É verdade. Porque você ainda não consegue absorver essa partida, né? Mas eu não tenho dúvidas também que se ele estivesse aqui, com certeza ia estar apoiando, fazendo a cobertura das quadrilhas que o próximo ano estão aí para representar Macau. Jairão. Vamos finalizar? Vamos. Vamos chegar ao fim aqui. Pedir para deixar as considerações finais aí e o convite, né, para o lançamento da Oxente 2026. Queria agradecer primeiramente a vocês que fazem parte desse projeto do Isaí, né, pelo espaço. Acho que é muito importante, né, todas as áreas possíveis que puderem ter esse espaço para divulgar para o pessoal. É um meio de comunicação onde eu acho que, por exemplo, muita gente não conhecia a história da Oxente, vai ter essa oportunidade através da comunicação, do trabalho que vocês fazem, né? Eu já disse, eu sou um admirador do trabalho de vocês. Agradecer a todas aquelas pessoas que estão junto com a gente, né? Porque existe todo um corpo por fora. Eu fiquei muito feliz porque essa semana a mãe de uma das futuras componentes, né? Ela tá vindo dançar a primeira vez, disse assim, eu sempre quis dançar, mas eu nunca consegui. Hoje eu não consigo mais dançar, mas eu quero ajudar vocês. Então é muito importante essa interação também dos pais, a gente tá com a juventude. Agradecer ao pessoal que tem também nos dado esse suporte. Eu e o Júnior tá mais na frente, mas tem uma galerinha aí por trás. E fazer o convite para a juventude macauense, para que possa conhecer, para que possa vir se juntar a esse projeto, né? A gente também está sendo reconhecido como de utilidade pública municipal e estamos correndo atrás de utilidade estadual, né? Como o Júnior disse, a gente está correndo atrás dos projetos de incentivo à cultura e convidar a população macauense para no próximo sábado, dia 25, no Porto de Ama, às 18h30, e prestigiar, né? Vai ser uma noite de homenagem àqueles que contribuíram para fazer que essa história chegasse até aqui, os 20 anos, né, de fundação da Junina Oxente. E você, juventude macauense, está convidado a ir conhecer, a participar. Eu não sei dançar, sempre alguém sabe fazer alguma coisa que possa ajudar, certo? Então, o projeto não é da gente, né? O projeto é de Macau, é para Macau, é a cultura, né? Como eu disse, foi muito bonito esse ano ver a quadra do Porto novamente lotada. Mas falta a cereja do bolo, falta a de Macau estar lá apresentando o projeto. Verdade. Nas minhas considerações finais, Eriapson já fez o convite, né, para que vocês possam estar conosco no sábado, a partir das 18h30, no Porto de Ama. É muito importante que a gente possa estar juntos para que a gente dê esse pontapé inicial. O projeto é para todos, o projeto é para Macau, né? Aí eu queria utilizar esse espaço das considerações finais só para eu fazer uma observação, certo? Para você ver como tudo sempre está interligado. As duas primeiras quadrilhas, né, estilizadas de Macau foi Chibau Brasil e São João do Povo. Chibau Brasil foi a primeira quadrilha estilizada, certo? E aí, no ano seguinte, Joselito começou também a estilizar. Isso é importante. Chibau foi a primeira e Joselito começou a estilizar no ano seguinte. Sempre tem que ter o primeiro passo. Alguém fazer alguma coisa, né? Então, essas duas quadrilhas estilizadas eu considero como quadrilhas da primeira geração do movimento junino estilizado em Macau. Que, por coincidência,
Por coincidência, essas duas quadrilhas foram dando surgimento às outras. Chibal deixa de sair e de Chibal, de fato, nasce a Junina Oxente. Porque o grupo estava todo lá em Chibal quando saiu para a Junina Oxente. 2 anos após, Joselito deixa de fazer a quadrilha e migra também para a Junina Oxente. Outro fato também interessante é que da quadrilha de Chibal Brasil surgiu a Estrela do Sertão. Então, digamos que Chibal Brasil foi a raiz. Percussor, né? Exatamente. A Junina Oxente e a Estrela do Sertão surgiram da quadrilha Chibal Brasil. Né? E aí são as quadrilhas de segunda geração. E a gente tem as novas agora, né? A Filhos do Nordeste já vem numa terceira geração. Porque são gerações diferentes, são grupos diferentes, apesar de sempre estar se movimentando nas mesmas pessoas, mas são gerações diferentes. Né? Hoje em dia, os que estão chegando, os novos que estão chegando, não conhecem tanto a cultura da Junina Oxente, já ouviu falar. A Junina Oxente vai voltar e eu vou participar, como é isso. Eu acho que na época deveriam ter uns 5 anos, 4 anos, não tem muita a memória, essa memória, né? Mas são gerações diferentes. Primeira geração, Chibal Brasil, São João do Povo. Segunda geração, Oxente, Estrela do Sertão. Terceira geração, Filhos do Nordeste. Né? E aí, ressalto novamente, para mim, o precursor de tudo, a raiz de tudo é o Arraiá Chibal Brasil. Porque se ele não tivesse dado o primeiro passo, a gente não tinha chegado ao que a gente tem hoje. Né? Então, deixo essa observação, né, essa curiosidade, e agradeço a vocês pelo espaço, né, o espaço que nos foi concedido para esse momento de conversa, de debate sobre o nosso projeto cultural para o ano de 2026. E ressalto, venham fazer parte conosco, a gente... O projeto é um projeto de responsabilidade altíssima. Como a Eriapson falou, Macau tem pessoas boas? Tem sim, mas eu já tenho essa afinidade com esse pessoal, Edson Silvestre, do Balão Dourado, inclusive o nosso figurinista, José Alisson, que todo mundo conhecia ele em Macau Poxininha, era o figurinista da Estrela do Sertão, e da Filhos do Nordeste também, e ele fez figurinos espetaculares aqui. Então, é de Macau. A gente não deixou Macau, os artistas de Macau de lado, né? E o tema surge daqui, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de muita responsabilidade. Não é só aquele negócio que a gente vai vestir, as pessoas vai para um festival e pronto. Dançou, fez uma valsa, luz para cá e saiu. É um trabalho de responsabilidade. A gente quer transmitir a temática ao público, a gente quer transmitir a emoção. Então, convido a vocês para estarem no sábado, dia 25, no Porto de Ama, às 18h30, para a gente celebrar a abertura desse projeto e o início do ano jubilar para a Junina Oxente, que é os 20 anos de nossa fundação. Obrigado. Nós que agradecemos a vinda de vocês. Obrigado você que está em casa, ficado com a gente até agora, até esse momento, nos assistindo. Se você ainda estiver almoçando, um ótimo almoço para você. Se já almoçou, show de bola. Obrigado mais uma vez a cada um que passou aqui e compartilhe esse link para que mais pessoas possam vir assistir, não é não, Gerão? Com certeza. Nos ajuda bastante cada like, cada compartilhamento. Né? Isso e boca a boca também, né? Verdade. Você já conhece o Diz Aí Podcast? Não, homem, siga os caras lá. Tem página no Instagram, tem o canal no YouTube. Temos também o portal de notícias, né? Que é o portal.dizaí. Também nos acompanha lá. Que nós trazemos notícias municipais, estaduais, regionais e todo o Brasil e mundo, né? Show de bola. Então a gente se vê sábado, viu? Sábado tem mais um episódio ao meio-dia. A gente vai estar conversando com o professor Tião Maia, ele que lançou seu livro, e você não pode perder. Vai ser uma conversa muito proveitosa, muito massa. Com certeza vai ter música ao vivo e você vai gostar muito. Tamo junto, pessoal. Até sábado. Tchau, tchau.